primeiro, eu quero estender aqui as minhas desculpas. Não tinha como evitar. Mas sobre essa questão do Exército, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu não estou vendo uma ruptura muito forte, não, Conde, tá? O Exército ele tem uma regra que as pessoas têm que ter isso na cabeça, né? Militares na ativa têm poderes, têm bastante poderes sobre a corporação. Militares na reserva, sejam eles do Exército, Marinha, Aeronáutica, deixam de ter esse poder sobre a corporação. Muitas vezes os militares na reserva invocam a sua farda, o seu tempo de serviço, para tentar ainda ter algum controle, e eles efetivamente não têm. O que nós vimos nesses dois casos, né, no caso do comandante do Exército e, obviamente, das Forças Armadas como um todo, dizendo que os militares precisam se vacinar, né, e o contra-almirante Barra Torres fazendo aquela carta, o que nós temos ali, me parece que são questões pontuais que podem responder e podem dialogar com uma parte do Exército que sempre foi muito desconfiada do Bolsonaro. Mas dizer que a instituição como um todo virou as costas para o Bolsonaro, eu acho muito demais. Eu acho passar um pouco do limite. Eu acho que continua fragmentado o Exército, sim. Pode ser muito provável que o Bolsonaro esteja perdendo cada vez mais força, como ele está em toda a sociedade brasileira, em função efetivamente dos absurdos que ele vem cometendo, mas daí a dizer que há uma ruptura, eu acho um pouco forte, a gente tem que esperar um pouco mais. Aquela carta do Barra Torres é uma carta horrorosa, não sei, as pessoas gostaram, mas se você for olhar, a carta defende a ele, Barra Torres, mais ninguém, não defende o serviço público, não defende a Anvisa, senão como comandados dele, ele diz isso da carta, né? A carta apela para um leque de características que são muito claras dos militares, e a gente tem que entender isso muito bem. Os militares são uma instituição em que se baseia essencialmente num pilar, que é a ideia de hierarquia. A hierarquia, para os militares, está acima da lei. Tá? Ou seja, os militares eles não denunciam os seus superiores hierárquicos, nem que eles estivessem cometendo atos de infração à lei, porque a hierarquia é mais importante que a lei civil. Então, eu acho muito perigoso a gente olhar isso como uma ruptura. Tá? Eu acho que é uma coisa muito mais pontual, até porque esses militares estão percebendo que o governo Bolsonaro vai terminar. E que ali adiante não vai ter quem segure o pepino deles. Né? Isso a gente tem que ficar muito claro. Não vai ter quem segure... Vamos supor que o comandante do Exército agora faça o que o Bolsonaro está mandando, não vacine ninguém e tal. Ali adiante ele vai ser acusado de prevaricação e de talvez coisas piores por ter deixado a saúde da tropa, militares morrerem e tal. Então, cada um está tentando tirar o seu da reta, é essa a situação. Agora, não acho que a instituição Exército esteja, de alguma forma, saindo do campo do golpismo e entrando no campo do respeito às instituições. Acho que tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Tem muita água para rolar,